Fala galera do nosso canal ligado, não pode crer. Voltamos, galera. Ficamos um pouquinho ausente um tempo, sem colocar os nossos vídeos no canal. Estávamos de mudança, um tempo um pouco corrido, mas tudo certo, todo mundo bem. E aqui voltamos. Galera, como um tema novo que nós vamos abordar, estou aqui com o Miguel e mais um amiguinho aqui, o nosso Paçoca, que faz parte da nossa comunhão também. Seja bem-vindo, viu, Paçoca? Eu vou voltando, galera. Eu vou abordar um assunto: céu e inferno. Miguel, primeiramente, boa noite. Boa Tudo noite, certo, Charlie. Miguel? Tudo certo. Cada um tem uma interpretação, um modo de enxergar. Eu tenho as minhas, você deve ter as suas. Cada um tem um que frequenta uma igreja, um lugar. E eu separei aqui os detalhezinhos entre o tema céu e inferno por partes. E eu vou começar, Miguel, com o que é céu. Então, quando a gente fala de céu, já vem na nossa cabeça, né, aquilo que a gente aprende desde criança, que é o firmamento, né? Mas tem outra coisa que nós aprendemos na igreja ou até com os nossos pais, que é o céu onde Deus habita, né? Que na cabeça das pessoas é um lugar onde Deus está sentado, de barba branca, e ele fica lá, né, olhando todo mundo, e a hora que alguém faz alguma coisa errada, ele pune, faz certo, ele dá uma benção. Mas quando Jesus fala na oração do Pai Nosso, ele ensina a oração do Pai Nosso. A primeira frase é: Pai Nosso que estás nos céus. Então não é céu, é nos céus. Céus. Esses céus, Jesus está falando ali da grandeza de Deus, porque esses céus ele está contemplando tudo aquilo que é universo, que é multiverso, que é universo paralelo, se houver essas coisas também, porque nós não temos certeza, mas nós não podemos descartar a possibilidade. E se tudo isso existir, ainda prova o quão grande, quão maior é Deus, né? E quanto mais provar mais coisas, só prova quão maior é Deus. Então, quando Jesus fala, Pai nosso que estás nos céus, está falando do tamanho do seu governo, do tamanho da sua grandeza, de tudo que ele sustenta, de tudo aquilo que ele cuida, de tudo aquilo que ele domina. Né? Em Apocalipse 4, quando fala sobre a visão do trono, ali é uma analogia daquilo que é o tamanho de Deus, daquilo que são as características de Deus, aquele que domina, aquele que governa, aquele que está no trono, e vem os 24 anciões, vem os quatro seres viventes, vem os anjos, vem o próprio Cordeiro. Tudo isso são características de Deus, porque nós, como seres humanos limitados na nossa mente, a gente é incapaz de entender aquilo que é a característica de Deus. A gente não tem capacidade de um nível tão grande de entender realmente, porque a gente é limitado. E por isso que Moisés fala assim: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te ver. E Deus fala: Moisés, você não vai conseguir me ver. Primeiro que você me ver, você vai morrer. Mas eu vou permitir que você veja as minhas costas, né? Só de reflexo, assim, da sombra. Bem privilegiado, hein? E, e assim, por quê? Porque não, primeiro que as características de Deus, ela não é algo limitado, ele não é um ser que está sentado, ele vai muito além e transcende de tudo aquilo que é a nossa imaginação. Então, ele pode ser os 24 anciões, que domina toda a sabedoria, todo o conhecimento, os quatro seres viventes, os seres que governam todos o universo, ele pode ser, ele é o próprio Cordeiro. Então Deus, ele transcende, tanto é que ele se faz carne, né? Uma das suas partes se faz carne e se torna Jesus, o Cristo, para salvar a humanidade. Então, quando a gente fala de céus, a gente, não é um lugarzinho onde está um tiozinho. Céus é tudo aquilo que Deus domina e que ele habita.
Então, vai muito além. Quando a gente se trata céu, vai muito além do que a gente pensa, imagina. Como você disse, somos limitados para tentar entender, ao menos tentar entender. Quando a conversa, quando o debate é referente a céu, vai além do que tentamos estudar até, porque é um multiverso, é algo, céus infinito, quando se fala da grandeza de Deus. E como vou até marcar um asterisco aqui, como a gente está no tema céu e inferno, separei um pouco de cada. Eu perguntei o que é céu e agora também quero saber também o que é inferno. Então, inferno é um conceito, primeiro que o que Jesus fala de inferno é referente ao Sheol ou Guena. Na época dos romanos, O que significa? é lixão, era o lugar onde queimava, ficava queimando os corpos de defuntos, lixo. Então, assim, o Guena é o inferno que é traduzido para o latim, ou Sheol no hebraico. Perfeito. Então, o que que acontece? Jesus, ele fala assim, olha, se você não vigiar, se você não cuidar em andar na linha, é melhor que você arranque um olho do que todo o seu corpo ser jogado lá no lixão, lá no inferno, lá no Guena. Porque aquela época era o seguinte, as pessoas, quando eram presas, né, dependendo do seu crime, elas não eram crucificadas, mas se ela fosse judeu, era mais fácil ainda para ela ser crucificada. E o crucificado, ele não tinha direitos nenhum. Ele era considerado um lixo. Ele era considerado uma pessoa maldita, impura. Então esse crucificado, ele não tinha nem enterro, ele não tinha direito à sepultura. Aí era jogado nesse Aí eles lixão. pegavam essas pessoas para não ficar fedendo lá no templo, eles jogavam lá no lixão. Era um Então, lugar afastado, separado? ficava mais ou menos lá perto do centro de Jerusalém. Não era tão afastado isso, entendeu? Então, esse inferno é o que Jesus está falando. É esse lixão, então, né? Num resumo geral, é esse lixão, Exatamente. essa queimação, Por isso, uma podridão. exatamente. Por isso que Jesus fala assim, meu, vocês, se vocês não andarem na linha, vocês vão ser comparados como lixo. Vocês vão ser jogados lá, assim como muitos vão facilmente ali para a cruz, principalmente nós que somos judeus, nós que fazemos parte dessa geração de judeus, a gente vai facilmente para o inferno, vai facilmente para o lixão. Perfeito, Miguel. Agradeço. Vou continuar na próxima edição. Eu vou fazer os cortes. Já pode dar um play aí, por favor, meu querido?